Olá, tudo bem? Eu sou o professor Milton, participante de Sociologia, e vamos trabalhar o tema da aula de hoje, política e sociedade. Vamos lá. No primeiro momento, vamos buscar entender o que é essa relação, o que é esse conceito de política, o que é esse conceito, essa ideia de poder, né? Então, o que é o poder? É elemento sutil que perpassa todas as relações sociais, ou seja, as relações políticas e de poder, elas não estão restritas apenas a um grupo social, uma classe social. Ela está inserida em todos os meios, todos os segmentos sociais. Então, até mesmo aquele que diz: eu não gosto de política, eu sou contra a política. Então, esse posicionamento já é um posicionamento político, né? Ou até mesmo, por que não dizer que anarquista, contra a política ou contra qualquer forma de estrutura de poder, né? Então, percebemos que essa relação de poder, ou essa relação política, é um elemento primordial para a constituição da sociedade. Então, toda forma de governo é controlada. O Estado tem a legitimidade no uso do poder. Então, o poder, ele é legitimado. Então, somos nós, indivíduos, as sociedades, que atribuímos e legitimamos este poder. E quem é que tem, ou o que é que se tem o poder, efetivamente, do exercício deste poder maior? Exatamente a instituição, a esfera maior do exercício do poder, que é justamente o Estado, ou por aqueles que o representam. O que é a política? Então, toda forma de relação do exercício do poder. Então, o poder não se dá de forma isolada. É preciso que haja uma relação, de troca de forças para que esse poder seja exercido. E esse poder, ele acontece a partir das relações políticas, que é nada mais do que a legitimação desta relação de poder. Para Platão e Aristóteles, considerados os pais da política, estamos falando lá de Platão e Aristóteles na Grécia Antiga, né? Então, eles buscaram construir, em seu entendimento, de acordo com a sociedade, a civilização grega da época, eles buscaram perceber essas relações de poder, não só perceber, como também entender. Então, a partir da compreensão e do entendimento dessa relação de poder que existia e que existe entre os diferentes segmentos, entre as diferentes ordens e classes dentro de uma sociedade, essa relação de poder para Platão e Aristóteles é justamente a política, né? Então, considerados também inventores da democracia, mas não a democracia como nós conhecemos hoje, a democracia moderna. Moderna até que ponto? Deixamos aqui até mesmo essa reflexão. No entanto, foi justamente Platão e Aristóteles, lá na Grécia Antiga, que busca entender essa relação política. O que é ser político? Primeiro, a ideia de político dentro da Grécia Antiga vem de polis. Polis quer dizer cidades, as cidades gregas. Então, ser político era o indivíduo que vivia nas polis ou nas cidades gregas, no centro urbano dessas cidades, dessas polis, e que lá conhecia e que entendia e vivenciava o modo e o estilo de vida do viver na cidade. Então, o indivíduo, ele era um político, daí a designação do termo de política ou também de político. Então, ser cidadão era justamente vivenciar esse modo de vida político, esse modo de vida das polis ou das cidades gregas. Seria mais voltado em seu conceito original, o modo de vida urbano,
né, que com o passar do tempo, as relações, o estreitamento dessas relações sociais, dentro dessas relações de poder, deu origem à chamada política. Ok? Mas, partindo para o segundo ponto que aqui nos interessa, para compreendermos essas relações de poder e sociedade, essas relações de políticas nos dias de hoje, nós vamos dar um passo um pouco mais à frente, no século XV, século XVI, e buscar entender a formação, o surgimento, o desenvolvimento dos estados modernos, certo? Então vamos lá. Primeiro, a centralização do poder, né? Então, os estados modernos, principalmente no final do século XV e início do século XVI, eles estão tendo a sua formação. A Europa, que vivia em um modelo de organização feudal, um poder descentralizado, mesmo existindo a figura do monarca, a figura do rei, esse não exercia até então o poder de forma absolutista, centralizadora. Até mesmo os senhores feudais, né, os chefes militares, eles também exerciam essa relação de poder mais direta com o indivíduo, com o servo, com o camponês, com o trabalhador, né? Então, a partir do século XV e XVI, começa com esse processo de centralização, a crise do feudalismo, a formação das monarquias modernas, né, os estados nacionais, é que se consolida em uma estrutura de poder maior dentro de um estado maior, centralizado, essas relações de poder. E esse poder se dá a partir de então na forma de contratos, ou seja, essa relação estabelecida entre a sociedade, né, e o Estado, os súditos, o povo, né, não existia o conceito de cidadão durante a formação desses Estados modernos na Europa, né, medieval, na Europa do século XVI, do século XVII até século XVIII, não existia essa ideia, esse conceito de cidadania construído, mas sim, né, o que nós conhecemos hoje, o que chamamos hoje de cidadão, ele era o súdito. E súdito, né, uma das características é estar subalterno, estar subserviente, estar obediente ao Senhor, ou obediente ao Estado, obediente ao rei, ao monarca. E para entender essa compreensão, né, da construção desse Estado moderno dentro dessa relação de poder, surge um nome importante, Nicolau Maquiavel, em sua principal obra, O Príncipe, né? Então, esta obra é tida como um manual político para o exercício de poder. No entanto, diferentemente do que muitas pessoas podem pensar ou se pensa, que este manual político na obra O Príncipe, né, tenha sido construído, elaborado apenas para o rei, para o príncipe, para o monarca exercer e se manter no exercício do poder, também mostrar e revelar como o povo, como os súditos, como as pessoas poderiam também se defender da exploração e da dominação dentro dessa relação de poder, né? Então, é uma obra ainda do século XVI, mas que se mantém presente até os dias de hoje, mas que foi construída, elaborada justamente para buscar compreender e entender essa relação, né? Visto que essa relação de poder e a formação dos estados modernos ele se dá de forma contratual, também surge um nome clássico, né, para a compreensão dessa relação, né? Rousseau, onde ele propõe em sua principal obra, o Contrato Social, onde ele diz que este acordo é o que vai justamente estabelecer essas relações, onde o homem ele torna-se o chamado bom selvagem. Por que o bom selvagem? O homem, em seu estado natural, em seu estado primitivo, ele não está
para ser dominado. Ele não se deixa ser dominado, né? Então ele não aceita nenhuma forma de poder sobre ele mesmo, vinda de um outro, vinda de alguém que lhe é semelhante. Então o homem ele está como todo, independente da sua origem, da sua classe social, né? Ele está para ser dominante, para exercer o poder e não para ser dominado. No entanto, dentro da ideia do contrato social de Rousseau, esta relação de poder, essa formação, construção desse contrato social, que é a legitimação do poder, seja exercida pelo Estado ou por aquele que representa o Estado, é um contrato aonde a sociedade, o povo, as pessoas, os súditos se deixam ser dominados. E de que forma esse contrato é firmado? Principalmente com a construção das leis, aonde diz que o rei ele tem o poder, né, de exercer a força, o Estado tem o poder soberano de exercer a força sobre os súditos, isso toda vez que for necessário, certo? Então vamos lá. Então essa associação mútua entre os próprios indivíduos dentro da sociedade e também na sua relação de poder, o indivíduo, o agente social com o Estado, com a estrutura e a esfera de poder, ela é uma associação, ela é legitimada dentro desse contrato como se fosse ou como é algo de interesse comum, sendo que em uma posição maior o Estado ou aquele que governa, aquele que o representa, tem a legitimidade do exercício pleno do poder e os demais se deixam dominar. Esta seria a ideia desse contrato, desse acordo social proposta por Rousseau na compreensão da relação política e da estrutura de poder. Outro nome importante também para entendermos essas relações de poder foi Montesquieu. Montesquieu, em sua obra do Espírito das Leis, ele propõe que a concentração do poder, nas mãos, seja apenas tão somente do Estado, ou de quem o representa, do governante, do rei, do monarca, ou até mesmo trazendo para a nossa realidade de hoje, na mão do presidente, ou na mão do parlamento, enfim, de alguém que está à frente dessa esfera de poder, seria algo nocivo para a sociedade, porque a centralização do poder levaria à tirania. Então, o Estado ou aquele que o governa teria todos os poderes em suas mãos e poderia fazer o que bem entendesse. Então, para inovar essa ideia, ele traz a chamada divisão dos poderes, baseado no tripé: o executivo, aquele que exerce o poder, que administra, responsável por seguir aquilo que a lei manda, e executá-la. O legislativo é aquele que é responsável por criar as leis, que cria as leis, que elabora as leis e que seria responsável para a elaboração dessas regras sociais, deste contrato social. E por último, o judiciário, que seria responsável por fiscalizar a aplicação das leis, Então, tanto a esfera executiva, o legislativo como o judiciário, estes se constituem esferas de poder de forma autônomas e independente, e que todas elas têm o poder e a autonomia de fiscalizar umas às outras. Claro, tudo isso baseado dentro de um conjunto de regras, dentro de uma lei, dentro de uma Constituição, que assim deve ser aceita e aprovada. No entanto, ele também propõe ideias de freios e contrapesos para o exercício do poder. O que isso quer dizer? Então, a criação de leis, seja o executivo, o legislativo e o próprio judiciário, todos eles
devem estar submetidos a essa mesma lei, porque a partir do momento que um desses poderes passasse a exercer de forma soberana, o exercício do poder levaria justamente a essa centralização, a esse desequilíbrio do exercício desse poder. Então, dessa maneira, é preciso criar esses contrapesos. Não é porque alguém representa o Estado, ou governa o Estado, ou está à frente desse Estado como executivo, que ele tem plenos poderes. Não, ele deve estar também atrelado a estas leis. E que também nenhum desses poderes deve unir-se ao outro. Porque se, por exemplo, o executivo unisse ao judiciário, ou o judiciário ao legislativo, e assim sucessivamente, a junção de duas ou mais esferas desse poder também levaria à tirania. Isso seria prejudicial para o exercício do poder e também da política. Então, essa seria a ideia de freios e contrapesos proposta por Montesquieu. Um outro nome importante também para compreendermos a formação do Estado moderno, o exercício do poder, é John Locke, conhecido como também chamado pai do liberalismo político. Esse liberalismo político, ele vem mostrar justamente o quê? Que o Estado, ele é justamente o guardião das leis e da propriedade, certo? Então, o Estado, ele não pode exercer o poder de forma soberana ao ponto de que venha a centralizar esse mesmo poder. Então, o próprio o governante, o Estado, tem o poder, no entanto, esse poder deve ser exercido com controle, com uma certa relação em que não se caia no erro da centralização do poder. Também defensor da propriedade privada, defensor dos direitos individuais, a vida social como um conjunto das individualidades. Ou seja, esse liberalismo político e das relações de poder não se dá apenas dentro das relações de uma esfera maior do Estado. Ele também ocorre dentro das relações sociais, da vida social e da vida individual de cada cidadão. Então, a partir desse momento, a construção da ideia da liberdade política e da liberdade de poder, isso leva também a entender, nos leva à compreensão de que todo indivíduo, todo cidadão também, ele exerce uma parcela desse poder. Então, esse poder não deve estar centralizado. O Estado deve atuar tão somente como guardião das leis, e também da propriedade, para garantir o exercício pleno do poder não só apenas do próprio Estado, como também do poder do exercício da cidadania de cada cidadão. Todos esses pensadores, eles sofreram, vivenciaram um período também conhecido como o Iluminismo. E esses trazem consigo justamente essa ideia de liberalismo, de liberdade individual, de liberdade de expressão e de pensamento. Então, construindo desta maneira um Estado liberal, um Estado aberto, que possa também não só exercer o poder, como também ouvir do cidadão aquilo que ele deseja ou aquilo que ele pensa. Então, por hoje, pessoal, encerramos aqui a nossa aula, a nossa temática, e espero encontrá-lo e até uma próxima.